Olá, amigos do canal Estudar é Saber, dando continuidade à leitura da apostila do curso de Educação Física, apostila Biologia e Bioquímica. Manhã de sexta-feira, 4h36 da manhã, dia 25 de 8 de 2023. Tópico 2. Microscopia. O microscópio óptico, também conhecido como microscópio de luz, figura 3, dispõe-se de uma parte mecânica que serve de suporte e uma parte óptica, constituída por 3 sistemas de lentes: o condensador, a objetiva e a ocular. A finalidade do condensador é projetar um cone de luz sobre as células que estão sendo examinadas no microscópio. Após atravessar as células, esse feixe luminoso, em formato de cone, penetra na objetiva, a qual projeta uma imagem aumentada no plano focal da ocular, que novamente a amplia. Por fim, a imagem fornecida pela ocular pode ser percebida pela retina como uma imagem situada a 25 centímetros da lente ocular, ou então pode ser projetada sobre uma tela ou uma chapa fotográfica. Junqueira Carneiro, 2012. A ampliação total oferecida por um microscópio é igual ao aumento da objetiva multiplicado pelo aumento da ocular. Chama-se poder de resolução de um sistema óptico, a sua capacidade de separar detalhes. Na prática, o poder de resolução é expresso pelo limite de resolução, que é a menor distância que deve existir entre 2 pontos para que eles apareçam individualizados. Por exemplo, 2 partículas separadas por 0,3, acho que é micron, aparecem individualizadas quando examinadas em um sistema óptico como limite resolutivo de 0,2 microns. Porém, o microscópio óptico, também conhecido por microscópio de luz fotônico ou de campo claro, utiliza a radiação na faixa da luz visível para a ampliação de amostras. Ele é formado por um sistema óptico que permite a visualização da amostra por meio de um conjunto de lentes e componentes mecânicos que são sustentação ao sistema óptico. Veja na figura 3 os principais componentes do microscópio óptico. Figura 3 tem a representação de um microscópio. Representação de um microscópio óptico com os componentes dos sistemas mecânicos e óptico. Temos aí a parte mecânica e a parte óptica. Temos a ocular, tubo, parafuso macrométrico, revólver, parafuso micrométrico, pinça, objetiva, platina, condensador, diafragma, braço, dobradiça, pilar, espelho e pé. Sistema óptico. Você pode ampliar a imagem de um objeto usando apenas uma lente de vidro. Os sistemas ópticos basicamente amplificam esse aumento pela combinação de mais de uma lente, que, quando dispostas da maneira correta, possibilitam a obtenção de imagens em grandes aumentos. Por essa razão, os microscópios ópticos também são chamados de microscópios compostos. Você aprenderá então como a luz passa através da amostra e dos componentes do sistema óptico para criar a imagem ampliada visto pelo observador. Fonte luminosa. Os microscópios têm uma fonte de radiação, enquanto o sistema óptico tem uma fonte de luz visível. Essa fonte de luz pode ser um aparelho que reflete a luz natural ou uma lâmpada embutida em um dispositivo que emite luz artificial. Microscópio em uso hoje depende de lâmpadas como fonte de luz. Condensador e diafragma. A luz emitida pela fonte de luz passa por esses componentes antes de chegar à amostra. Um condensador é um conjunto de lentes usadas para redistribuir a luz de uma fonte para formar um cone de luz bem definido que atinge especialmente a amostra. A abertura controla a intensidade da luz que entra no campo de visão do microscópio. Depois de passar pelo condensador e pela abertura da objetiva, a luz atinge a amostra e é direcionada para a objetiva. Essa lente assume a ampliação inicial do sistema, projetando as imagens primárias reais invertidas e ampliadas no chamado plano de imagem intermediário.
Junqueira Carneiro, 2012. Lente ocular. A ocular fornece a segunda e última ampliação da imagem. A imagem projetada no plano intermediário é recebida pela ocular e invertida para produzir uma imagem virtual secundária ampliada que é capturada pela retina do observador. É importante saber que uma amostra vista com um microscópio óptico deve atender a vários requisitos. A amostra deve possuir contraste para que suas estruturas sejam distinguidas na imagem a ser transparente, mesmo que corada, para que a luz possa atravessar sua estrutura. Só assim podem distinguir-se os seus vários componentes. Componentes mecânicos. A principal função da mecânica do microscópio é dar suporte ao sistema óptico. Volte para a figura 3 e veja alguns componentes mecânicos importantes. Platina é a plataforma de suporte da amostra. Possui pinças que posicionam e fixam a amostra sobre uma abertura central que permite a incidência da luz. A incidência da luz. Parafusos micrômetro e macrômetro, responsáveis pela movimentação da platina para cima e para baixo, permitindo o ajuste grosso, no caso do macrômetro, e fino, no caso do micrômetro. O foco do instrumento revólver, responsável pelo suporte das diferentes lentes objetivas do microscópio, é uma estrutura giratória que possibilita sua movimentação e a utilização de diferentes aumentos da objetiva no mesmo microscópio. Tubo suporta as duas lentes oculares na sua extremidade superior do microscópio. Propriedades do sistema ópticos. O sistema óptico dos microscópios de luz ajuda você a ver objetos de uma determinada escala de tamanho. Essa escala de tamanho normalmente inclui objetos de 200 nanomilímetros a 1 milímetro e permite a visualização de seções de tecidos celulares eucarióticas únicas, bem como bactérias e organelas subcelulares. São as propriedades específicas do sistema óptico que definem essa escala para o uso de um microscópio. Fundamentalmente, essas propriedades incluem a capacidade de resolver e aprimorar a imagem das amostras observada. Junqueira, 2012. Junqueira Carneiro, 2012. Resolução. Poder de resolução é a capacidade de discernir detalhes finos em uma amostra vista ao microscópio, mas especificamente a capacidade de reproduzir imagens nítidas de dois pontos muito próximos em uma amostra. A resolução é diretamente proporcional à abertura numérica da lente objetiva. Essa abertura pode ser definida como a capacidade da lente de receber luz e resolver a imagem da amostra. A uma distância específica. Isso indica o poder de resolução da lente objetiva. Quanto maior a abertura numérica da lente, maior a resolução. A resolução é inversamente proporcional ao comprimento de onda da luz emitida. Quanto menor o comprimento da onda, maior a resolução do microscópio. Em geral, a radiação emitida não tem a capacidade de resolver estruturas menores que seu próprio comprimento de onda. Limite de resolução. É o menor objeto que pode ser visualizado por meio de microscópio. Em outras palavras, é a distância mínima que separa dois pontos na amostra, para que eles possam ser discriminados um do outro. É inversamente proporcional ao poder de resolução. Quanto menor o limite de resolução, maior o poder de resolução. No caso dos microscópios ópticos, o limite de resolução é de 200 nanômetros. Lembre-se que a luz visível vai de 400 a 700 nanômetros. Assim, bactérias e organelas grandes são as menores estruturas que podem ser visualizadas nitidamente nesse tipo de microscópio, e distâncias menores do que esses dependem da utilização de radiação com menor comprimento de onda. Junqueira Carneiro, 2012. Bom, para quem ouviu eu falando nanomilímetros, entenda nanômetro. Beleza? Ampliação. O poder de ampliação do microscópio é obtido pela combinação do poder de amplificação de todas as lentes que compõem o sistema óptico. É diretamente proporcional à abertura numérica da objetiva
e pode ser aproximado matematicamente pela multiplicação do poder das lentes do sistema, que, em geral, se resumem às lentes objetiva e ocular. Aumento final, aumento da objetiva, vezes aumento da ocular. Lentes objetivas. As lentes objetivas são as mais próximas das amostra. As objetivas secas são lentes utilizadas com a interposição de ar entre a amostra e a objetiva. Sem o uso de imersão, essas lentes conseguem aumentos menores da ordem de 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes ou 40 vezes. Já as objetivas de imersão são utilizadas como interposição de uma camada de óleo entre as amostras e a objetiva, com o objetivo de conseguir valores maiores de abertura numérica para a lente. Essas lentes conseguem maior poder de ampliação da ordem de 40 vezes, 60 vezes ou 100 vezes. Junqueira Carneiro, 2012. Na sequência, vamos fazer a leitura do tópico 3, organelas citoplasmáticas. Bons estudos!